A mensagem de hoje é um pouco provocativa. E a pergunta é a seguinte: você deveria quebrar uma promessa feita ao diabo? E eu vou te dizer de onde que isso vem. Eu estava fazendo uma conferência evangelística em uma cidade alguns anos atrás, e um jovem veio até mim, um jovem bonito e esperto, e disse: pastor, posso falar com o senhor um momento? E ele disse: eu estou sentindo que o senhor está me chamando e que eu quero dar meu coração a Jesus, mas eu tenho um dilema, ele disse. Alguns anos atrás, quando eu ainda era um adolescente, e eu ouvia todas as músicas do mundo, e eu entrei em uma banda diabólica e comecei a explorar a adoração ao diabo. E eu fiz um voto ao diabo. E eu prometi ao diabo que eu o serviria e o adoraria se ele me desse sucesso e poder. E ele disse: eu me tornei muito sucedido. Tive um ótimo trabalho, uma posição poderosa, fiz muito dinheiro. E isso fez com que minha vida ficasse vazia. E eu comecei a pensar sobre a minha educação religiosa e comecei a vir nas reuniões. E agora, o que eu faço? A Bíblia me diz que eu tenho que guardar os 10 mandamentos e não mentir, mas eu fiz uma promessa ao diabo. Eu posso ser perdoado? Mas antes de eu responder isso, e eu não vou responder essa pergunta tão rápido, e a razão é, nós dizemos às pessoas, cumpram suas promessas, mas e se a promessa for feita ao diabo? Você também cumpre essas? O que é uma promessa? Uma promessa é uma solene declaração assegurando que um irá ou não irá fazer algo, um voto, um pacto, um comprometimento. Jurar ou comprometer-se a fazer ou a dar. É uma indicação de que algo favorável irá acontecer, uma expectativa. Vem da palavra latim promissus, ou pro, adiante, e significa garantir. Dar a sua palavra antecipado. Eu quero estabelecer no começo, especialmente entre cristãos, a sua palavra deve significar algo. Promessas devem ser mantidas. De tempo em tempo, temos membros tendo grandes dificuldades financeiras e eles dizem, sabe, pastor, eu comprei muitas coisas. Então eu percebi que não tenho o suficiente para pagar tudo o que eu comprei com o meu cartão de crédito. Então eu vou declarar falência. E diga às pessoas a quem estou devendo que sinto muito. Eu declarei o parágrafo 7, 11, 13. Resumindo, simplesmente não posso te pagar. Eu reconheço que quando você tem um negócio, existem períodos e circunstâncias imprevisíveis, e eu vou deixar que você resolva isso com Deus. Cristãos deveriam ser bem lentos em dizer que não vão cumprir com suas obrigações. Os cristãos deveriam ser o exemplo. A Bíblia nos diz para manter nossos votos, manter nossas promessas. Êxodos 20:16, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Cumpra suas palavras, não minta, isso é um dos 10 mandamentos. Deuteronômio 23:21, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu dos seus lábios guardarás e cumprirás. Porque voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus. Jesus diz em Mateus 5:33, ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. E se você fez uma promessa imprudente ou difícil? Quero dizer, algumas vezes, quando somos jovens, prometemos coisas que algumas pessoas fizeram votos e depois descobriram que foi o maior erro da vida deles. Quero dizer, quão importante é manter todas as promessas. Tem uma outra passagem que você deveria ler, Salmos 15. Não é muito longo, é um dos grandiosos salmos da Bíblia. Salmos 15 começa fazendo uma pergunta. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E aí lista algumas das características dos remidos, e no verso 4 diz, aquele que ainda que saia prejudicado, mantém sua palavra. Significa, você fez uma promessa que vai ser bem difícil de manter, você vai ser prejudicado, mas mantém sua palavra, porque você prometeu.
Você já prometeu algo que sabia que seria difícil de manter, mas você disse, eu te dei minha palavra. A geração nobre dizia, a palavra de um homem é o seu fiador. Meu pai costumava fazer negócios multimilionários, somente com um aperto de mão. E ele confiava em seus amigos e falava, a gente prepara os papéis depois. Porque a palavra tem valor. Amém? Vocês conhecem a história bíblica de Jefté? Um dos juízes mais famosos. Ele ia liderar o povo de Israel em uma batalha contra seus inimigos, o povo de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor dizendo, Senhor, se totalmente deres os filhos de Amon nas minhas mãos, aquele que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. E você deve estar perguntando, por que ele disse isso? Bem, ele fazia muitas ofertas de sacrifício. Ele sacrificava bodes, ovelhas, vacas, os animais limpos ao Senhor. E quando ele disse retornar para sua casa, quis dizer sua propriedade. E ele provavelmente tinha a casa, o celeiro, as áreas cercadas, rebanho. E eu tenho bodes na fazenda, e quando eu chego, eles vêm me receber. E toda vez que o seu rebanho te vê, eles vêm até você, pois acham que você tem comida. O pastor Ross e eu estávamos visitando algumas pessoas no Texas, e ele ficou um pouco nervoso com o número de animais que nos perseguiam. Eles nos seguiram porque acharam que tínhamos palha na caminhonete. Então eles vêm encontrar com você. Mas Jefté jamais imaginou que quando ao chegar em casa, após a vitória contra os amonitas, o primeiro a sair ao seu encontro foi a sua filha, com os tamborins. Eu acredito que a maioria de vocês diriam, ó Senhor, eu não quis dizer isso. Ou, ela não conta. Mas quando ele viu a sua filha vindo ao seu encontro, e ele estava voltando para casa dizendo, Senhor, tu me deste a vitória, eu fiz uma promessa e eu vou mantê-la. E eu vou observar com muito cuidado o primeiro que sair ao meu encontro, e quando ele chegou em sua casa, a família ouviu e sua filha veio ao seu encontro. E ele estava esperando que fosse um dos seus animais, o celeiro. E ele disse, ó minha filha, eu fiz uma promessa ao Senhor e eu devo cumprir. E ela disse, pai, deixe-me somente me despedir de minhas amigas e lamentar minha virgindade. E então cumpra o teu voto. Agora, muitas pessoas pensam, ele estava oferecendo sua filha como uma oferta queimada? Não, porque isso é contra os mandamentos. Mas eles tinham algumas regras. Aliás, todos os machos que eram nascidos deveriam ser oferecidos ao Senhor. Mas você oferecia o sacrifício no lugar do ser humano. Deus não requeria sacrifícios humanos. O que ele fez foi, assim como Ana trouxe Samuel, ele trouxe sua filha ao santuário, para servir diante do Senhor. Você lê no Novo Testamento sobre Ana no templo com Simeão. Lá diz, ela serviu ao Senhor 80 anos na sua virgindade. Ela nunca pôde se casar. Ela disse, dê-me 30 dias para lamentar minha virgindade, não sua morte. Ela era sua única filha, ele não teria descendentes. Só no caso de algum de vocês estarem pensando que ele queimou sua filha, isso não aconteceu. Mas ele manteve sua promessa. Isso foi difícil. Agora, você pode perguntar ao Senhor se isso estava certo ou errado, eu só estou dizendo que ele levou sua promessa a sério. Devemos nós também? Homens que prometem para o seu próprio prejuízo e não mudam quando as coisas ficam difíceis. O humano mais velho nos tempos modernos de que temos conhecimento é uma mulher na França, J.N. Calment. Ela morreu com 121 anos e 106 dias. Agora, há algo interessante na história. Eu tenho uma foto que irá aparecer na tela, e vocês verão que ela parecia ter 121 anos. E ela está segurando o seu recorde mundial dos Guinness. E eles pesquisaram muitas pessoas dizendo ter 200 anos e ao pesquisar descobriram que tinha apenas 90 anos. Eles realmente pesquisaram para saber quantos anos JN tinha. E quando ela tirou essa foto, acredito que ela não tinha completado ainda 121 anos. Ela estava bem além da maioria. Quando ela tinha 90 anos, um dos seus vizinhos, que era um advogado, e ela tinha um bonito apartamento e morou ali por muitos anos. Ela cresceu uma família rica e tinha uma empresa de cortinas. E ele disse, Jeanne, se você deixar eu continuar pagando pelo seu apartamento, eu te darei uma quantia em dinheiro, não me recordo quanto, para o resto da sua vida, todos os meses, se você passar ele para o meu nome. E ela pensou, isso parece um bom negócio?
E ela passou o apartamento para esse advogado. Mas daí ela viveu mais 32 anos. E ele acabou pagando para ela. E, no entanto, ele morreu e ela continuou viva. Mas a família disse, nós fizemos uma promessa. E jamais imaginávamos que... E Gianni veio e disse, sabe, algumas vezes na vida nós fazemos maus negócios. E eles tiveram que pagá-la, e ela viveu 121 anos. Deus tem um senso de humor, certo? Mas eles mantiveram sua promessa. Eclesiastes 5:5, melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Oswald Chambers diz, é melhor correr o risco de ser considerado indeciso do que prometer tão rápido e não cumprir. Tome tempo, pense, antes de tomar importantes decisões como essas. Portanto, você pode quebrar promessas para o diabo se uma pessoa vendeu sua alma. Antes de responder isso, eu quero ler algo a vocês. Abram suas Bíblias em 2 Crônicas 33. Este é alguém que firma propósitos externos. Parece que eles vendem suas almas. Seu nome é Manassés. Eu não vou ler toda a história, mas vamos começar no verso 1. Está em 2 Crônicas 33:1. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Seu pai foi Ezequias, um bom rei. O pai provavelmente armazenou muitas orações ao céu pelo seu filho. Ele tinha uma impressão de que não viveria muito tempo. 2 anos antes de Manassés nascer, Deus disse a Ezequias que ele iria morrer. Ele orou e chorou, e Deus fez um milagre e fez o sol voltar e disse a Ezequias que lhe daria mais 15 anos. Ele tinha uma doença terminal. Mas Deus disse, te darei mais 15 anos. Isso não é ruim. Então ele sabia que tinha um limite de vida e ele orou pelo seu filho. Ele fez tudo o que pôde, tentou dar um bom exemplo, mas todo mundo tem uma mente por conta própria. Sabe, algumas pessoas deixam a igreja e outros a deixam como Manassés. Ele deixou a igreja com grande entusiasmo. Quando ele tinha 12 anos, ele se tornou rei e reinou 55 anos. Foi o rei que reinou mais tempo na história de Israel ou Judá. Como você se sentiria tendo o mesmo presidente por 55 anos? Não quis fazer um comentário político. Mas ele fez mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos onde os pagãos adoravam seus deuses, que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, e levantou altares a Baalins. E ele fez imagens de madeira dos exércitos dos céus, e os serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado, em Jerusalém estará o meu nome. Edificou altares a todos os exércitos dos céus, todos esses deuses pagãos dos zodíacos, em ambos os átrios da casa do Senhor. E também fez passar seu filho pelo fogo no vale dos filhos de Enom. Ofereceu seus filhos como sacrifício para os demônios. Ele usou adivinhações e de agouros e de feitiçarias e consultou adivinhos e encantadores. Ele estava totalmente interessado nas artes diabólicas. Quero dizer, o que ele não se envolveu? Em tudo. Parece que ele tinha feito um pacto com o diabo e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa de Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. No verso 9, e Manassés tanto fez errar a Judá e aos seus moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Lembre-se que essas nações foram expulsas por suas maldades, e ele fez pior. Sabe, assim como um líder peca, o mesmo acontece com o povo. E Deus falou com Manassés, e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. E ele falou através de Isaías, e sabe o que ele fez? Colocou Isaías em um tronco e o cerrou em dois. Foi ele quem matou o profeta Isaías. Então, quando você lê em Hebreus, os fiéis de Deus passam pelo fogo, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, e encaram os leões como Daniel, e quando ele diz, e foram cerrados em pedaços, ele estava falando sobre Isaías, o que Manassés fez. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, e eles conquistaram Judá e Jerusalém. Foram ao palácio e prenderam Manassés como ganchos, e o amarraram com cadeias de bronze.
Algumas vezes, quando eles capturavam os reis, eles colocavam ganchos em seu nariz, como é feito com um touro, e o levavam como um rei capturado pela cidade. E o levaram para a Babilônia. Você provavelmente deve estar pensando, bem, você está colhendo o que plantou. Boa viagem. Se você ou eu estivéssemos no comando, muitas pessoas não sobreviveriam, não daríamos uma segunda chance. Nós achamos que eles foram muito longe, cometendo pecados imperdoáveis. E agora ele estava angustiado. Ele estava em Babilônia e eles o colocaram em uma masmorra, provavelmente o torturaram. Orou diversas vezes ao Senhor, seu Deus. Humilhou-se muito. Ele não simplesmente se humilhou, ele se humilhou muito perante o Deus de seus pais, como Ezequias, Davi, e fez-lhe orações. E Deus se aplacou para com ele, e ouviu suas súplicas, e evidentemente perdoou seus pecados, e tornou-o a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. E se você ler adiante, no verso 16, ele diz que ele reparou o altar do Senhor. Ele fez sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor. É uma das conversões mais radicais da Bíblia. Ele saiu de totalmente vendido ao diabo a reparar o altar do Senhor e destruir os altares dos lugares altos e os altares que ele colocou no templo. Mas ele estava envolvido com feitiçaria, bruxismo, espiritismo, falava com os mortos, adorava os zodíacos. Ele fazia todas as coisas diabólicas que você pode imaginar e o Senhor, mesmo assim, o salvou. Isso nos ensina uma grande lição. Você deve ser muito cuidadoso ao desistir de alguém. Deus é muito paciente conosco e não quer que nenhum pereça. Ele é muito paciente conosco. Então, você pode quebrar uma promessa ao diabo? Na verdade, o que você está perguntando é, seria um pecado imperdoável dar a sua vida para o diabo? Não diz que é. É pecado fazer uma promessa e não mantê-la? Sim. Deus perdoa pecados? Sim. Sabe, eles tinham uma lei nos tempos antigos, que quando um senhor comprava um escravo de alguém, eles então assumiam a responsabilidade por todas as obrigações dessa compra do escravo. Então, se você vem ao Senhor e você tem vindo do diabo, e você talvez tenha feito alguma promessa idiota para o diabo, você vem como está e Jesus diz, eu pagarei pela tua promessa. Eu pagarei pelo teu pecado. Obviamente, você pode falar, não, se você fez uma promessa ao diabo, você não pode ser perdoado. Você não tem outra opção. Você está perdido. Mas isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que acreditar nele, seja qual for o seu pecado, se você reconhece o erro e está arrependido como Manassés, Deus pode perdoar. Isso não é para justificar quão errado e perigoso é fazer um voto imprudente, especialmente para o diabo. Por que alguém prometeria dar alguma coisa ao diabo sabendo que ele não pode dar nada de bom? Ele não tem os seus melhores interesses em mente. Que proveito há em ele te dar o mundo todo e você perder sua alma? Em 1 Coríntios 6:19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Sabe, alguns dos imigrantes, quando normalmente saem do barco em Nova York, e que está cheio de bulões suficiente para dizer, eu estou feliz que hoje é o seu dia de sorte. Eu sou o dono da ponte do Brooklyn. E eu fiz tanto dinheiro com pedágio que acho que nunca vou usar. E eu quero te vender essa ponte. E você vai ficar surpreso em saber quantas vezes a ponte do Brooklyn foi vendida para ingênuos imigrantes. E eles acham que fizeram um grande negócio. Olha, eu tenho o título bem aqui, eu sou o dono da ponte. E aí eles descobrem que aquele homem não era dono da ponte, portanto não podia ter vendido. O diabo não é o teu dono e você não é dono de você mesmo. Você foi comprado por um preço. Você é propriedade de Jesus. Esta venda que você fez ao diabo é nula e sem efeito, porque você nem mesmo é dono de si próprio. Você não tem direitos. E o único que tem direitos sobre você é Deus, e Ele tem que aprovar a venda. Sabe, há muitas histórias na Bíblia em que uma criança, filho e filha na família, enquanto estiver na casa de seus pais, até mesmo a esposa,
não podiam fazer nenhum voto sem a aprovação do pai. Você sabia disso? Números 35. Mas se o seu pai lhe tolher no dia que o tal ouvir todos os seus votos e as suas obrigações com o que tiver ligado à sua alma, não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará porque o seu pai lhes tolheu. Então, na família, o pai tem que aprovar o voto, porque eles estavam sujeitos à sua autoridade. Você nem sequer tem o direito de dar a sua alma ao diabo. Então, você tem que manter a sua promessa ao diabo? É nula e sem efeito, nem tem valor. Vocês estão entendendo o que estou falando? Existem muitos burlões por aí hoje em dia, procurando por pessoas com títulos de casas à venda e fazem empréstimos no nome de outros para pagar a casa. E as pessoas pensam que suas casas estão pagas e descobrem que há um empréstimo que algum bandido fez e foi capaz de falsificar os documentos. Você não se pertence. E Deus pode perdoar pessoas que quebraram suas promessas? Bem, vamos esperar que sim. O povo de Israel quebrou promessas? Deus falou com eles do topo do monte. Dando-lhes os 10 mandamentos, eles ouviram. Eles disseram, tudo o que Deus falar, nós faremos. Eles fizeram uma aliança, um pacto, e fizeram uma promessa a Deus. Mas o que aconteceu? Moisés subiu para pegar a transcrição escrita e antes mesmo de voltar, eles estavam quebrando basicamente todos os mandamentos. Isso significa que ele os rejeitou de serem seu povo? O nosso Deus é extremamente paciente. Mateus 26, Pedro responde e diz a Jesus, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Ele fez uma declaração pública e estava fazendo um voto aos outros apóstolos. Eu nunca quebrarei o meu voto. E como foi para Pedro nas 24 horas seguintes? O diabo lhe mostrou quão fraco ele era. Ele não simplesmente negou o Senhor, mas de uma maneira covarde, com juramentos e praguejando. Jesus perdoou Pedro? Teve consequências. Sabe, Pedro fez um voto. Você lê nos diferentes evangelhos o voto de Pedro. E eu revi esses 4 evangelhos ontem à noite, onde está a promessa. E em um deles ele diz, eu irei até a morte com você. Por fim, Pedro morreu por Cristo? Ele morreu. E mesmo depois de ter ressuscitado, Jesus lhe perguntou 3 vezes, você me ama mais do que eles? Porque Pedro havia falado, mesmo que os outros desistam de você, eu jamais desistirei. E Jesus perguntou, você me ama mais do que eles? E Pedro não fez mais nenhuma comparação com eles, somente disse, Senhor, tu o sabes. Então alimente minhas ovelhas. Se você me ama, alimente meu rebanho. Ele minuciosamente havia confessado e arrependido de seu pecado. Então, eu não quero dizer que, sim, Deus perdoa as pessoas que quebram suas promessas, e então você vai começar a quebrar suas promessas. É um pecado, é coisa séria. Então, não leve isso para o lado errado. Deus espera que sejamos os melhores. Os cristãos deveriam ser os melhores a manter suas promessas no mundo. Manter nossos pactos, nossos votos. E se você é casado, é um dos mais importantes tipos de pactos ou votos. E você sabe o que a Bíblia diz a respeito do casamento. Jesus disse, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não há motivo para o divórcio, a não ser por adultério. E até mesmo por esse motivo, pode haver perdão e reconciliação. E se você é cristão e fez o voto de batismo, são promessas a Deus. Costumamos ver pessoas que não levam a sério. Aí pensamos que também não precisamos levar a sério. Deus considera isso lá no céu como sendo muito importante. E nós deveríamos levar estes votos a sério. Mas eu estou feliz porque Deus perdoa nossos votos. Tem uma história interessante na Bíblia, em Atos 23, quando eles prenderam Paulo em uma cadeia romana. E os romanos estavam meio protegendo ele dos judeus que queriam matá-lo. E o sobrinho de Paulo veio lhe falar e disse, tem 40 homens que fizeram um juramento que não irão comer ou beber novamente até que tenham matado Paulo. Vocês já leram isso? E eu sempre me perguntei, o que aconteceu com esses homens? Porque Paulo escapou para Jerusalém. Anos se passaram, será que todos morreram de fome e sede? Tem que ter cuidado em fazer promessas como essa que acabei de comentar. Eu me lembro de ter feito uma promessa muito idiota. Eu estava parado em uma estrada. Sim, eu fiz uma promessa que quebrei muitas vezes.
Eu estava parado em uma estrada pedindo carona para atravessar o país. Eu nem mesmo me lembro onde era, mas sei que era um lugar bem solitário. E havia muitos carros por ali, e eu pensei, eu vou morrer aqui, ninguém vai me dar uma carona. Era no meio do nada, e eu notei que falava comigo mesmo. Eu era um recém-cristão. Eu estava orando por todos os carros que passavam, para me dar uma carona. Horas se passaram e eu parado ali, tentando conseguir uma carona, cansado, com fome, queria sair daquele lugar. Eu disse, ó Senhor, eu não entendo como essas pessoas não se importam. Estou aqui implorando por uma carona e eu vejo que seus carros estão vazios, mas ninguém dá uma carona. Vão para a mesma direção que eu. Não vai custar nada para eles. Nunca me ocorreu que eu estava muito mal vestido. E eu disse, Senhor, se eu conseguir uma carona, eu prometo que vou dar carona a todos os mochileiros que eu ver. E quando eu disse isso, eu realmente estava falando sério. Eu pensei, isso é tudo que Deus está esperando ouvir. Senhor, eu não vou fazer o que eles fazem. Se o Senhor me der um carro, eu prometo dar carona para todos os mochileiros. Claro que em um dado momento eu consegui uma carona. E eu me lembrei dessa promessa, e quando eu consegui o meu primeiro carro, um Fusca, eu tentei dar carona a todos os mochileiros que eu via, se estivéssemos indo para a mesma direção. Algumas vezes eram 3 homens, uma mulher e um cachorro. E eu tentava dar as caronas, e o tempo passou, e comecei a ter carros melhores. E eu comecei a deixar de dar carona para uns aqui e ali, e olhava para o relógio e começava a racionalizar e dizer, sabe, eu vou sair em uma saída que é um lugar muito ruim para eles. Acho melhor eles ficarem onde estão. Eu começava a racionalizar e pensar, esse carro tem os estofados relativamente novos, e eles parecem um pouco mal vestidos, e seus cachorros, eu não vou dar mais carona para quem tiver cachorro. Eu ainda costumo dar carona para alguns, mas eu disse, Senhor, o Senhor tem que me perdoar, pois aquela foi uma promessa muito imprudente. Alguns de vocês já fez promessas imprudentes como esta? E agora vocês estão todos olhando para mim perguntando, Doug, por que você não mantém essa promessa? Deixa eu ler para vocês algo do livro Caminho a Cristo, página 48. Muitos indagam, como devo eu fazer a entrega do próprio eu a Deus? Desejai-vos entregar-vos a Ele, mas sois faltos de poder moral, escravos da dúvida e dirigidos pelos hábitos de vossas vidas de pecado. Vossas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. Quantos de vocês fizeram novas decisões? Prometem para vocês mesmos. E quanto tempo isso dura? Dizem que 70% das novas resoluções são abandonadas dentro de 15 dias. O conhecimento de vossas promessas violadas e de vossos votos não cumpridos enfraquece a confiança em vossa própria sinceridade, levando-vos a julgar que Deus não vos pode aceitar, mas não precisais desesperar. Igual a Pedro, temos que dizer, Senhor, Tu sabes que te amo. Sim, eu te nego, eu falho. Pedro estava em melhor condição, ele se arrependeu de seu pecado. E nós precisamos nos arrepender de nossas promessas quebradas, mas confiar que Deus perdoa. Você pode dizer amém? Deus é sempre verdadeiro, Romanos 3:4. O homem é mentiroso. Deus é verdadeiro. Agora, nossas promessas, graças a Deus, nossas promessas não são como as promessas de Deus. As promessas de Deus são as melhores. Quantos de vocês alguma vez já checaram a pontuação do seu crédito? Os anos se passam e a gente ouve falar sobre a classificação do nosso crédito. Isso vai aumentar seu crédito, cheque o seu crédito, oferecemos cartão de crédito, etc. Eu não tinha a menor ideia qual era a classificação do meu crédito e eu não estava preocupado, porque eu pagava todas as minhas contas. E finalmente um dia, porque você tem que pagar para checar seu crédito. Então, finalmente, o banco disse, grátis, você quer saber como está o seu crédito? Então eu cliquei e descobri a classificação do meu crédito. Felizmente estava tudo bem, nós temos muitas ofertas de cartão de créditos de diferentes companhias para assinar. Eles dizem que um crédito perfeito tem 850 pontos. E eu me lembro uma vez quando estava comprando um carro e eles estavam checando o meu crédito, eu perguntei ao vendedor, você alguma vez encontrou alguém com crédito de 850 pontos? E ele disse, não, nunca. Eu nunca encontrei ninguém com crédito perfeito. Perguntei, como se faz para ter um crédito perfeito? Ele disse, não sei. Ele disse, eu já conheci pessoas com crédito bem alto. Deus tem a classificação de crédito perfeita. Ele nunca quebra suas promessas. Sua palavra é excelente.
Você pode ler em Salmos 89, 34. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Deus nunca quebra suas promessas. Ouçam isso. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho dos homens para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Pense um pouco nisso. Por que as pessoas algumas vezes quebram suas promessas? Promete dinheiro que não tem. Eles não podem. Deus já teve algum problema em dizer, eu sei, eu prometi, mas eu estou sem dinheiro agora. Eu não posso pagar. Deus alguma vez já teve esse problema? Ou uma outra razão pelas quais as pessoas não mantêm suas promessas é que eles prometem algo e não estavam cientes do que iria acontecer, como as circunstâncias mudam. Deus disse alguma vez, eu não sabia que isso iria acontecer? Alguma vez? Não. Ele sabe todas as coisas. Ele tem todos os recursos. Ele sabe tudo o que irá acontecer. Por que Deus faria uma promessa que ele não poderia cumprir? Você pode pensar que por qualquer motivo o ser humano pode fazer promessas, mas isso não se aplica a Deus. Portanto, cada promessa que Deus faz, ele vai cumprir. Mas, assim como os contratos humanos, algumas promessas de Deus têm condições. Algumas promessas nos são dadas com condições, mas Deus nunca falha em cumprir sua palavra. Josué 23. Josué já estava velho quando lhe chama o povo antes de morrer. No verso 14, e eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra. E vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra falhou de todas as coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas elas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Nenhuma palavra sequer. Tudo o que ele disse que iria acontecer, aconteceu. Você pode ler uma passagem similar em 1 Reis 8:55. Acredito que este seja Salomão. E pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo, bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo. Segundo tudo o que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras. Nem uma só palavra. De todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Na eternidade você olhará para trás e verá que Deus nunca quebrou nenhuma de suas promessas. Jesus disse, a terra e os céus passarão, mas a minha palavra nunca passará. Portanto, você pode confiar nas promessas de Deus. Isaías 48, seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Por quê? Porque Deus é rei e ele não pode quebrar sua palavra. Eu posso me lembrar de pelo menos 3 vezes na Bíblia que reis fizeram promessas que depois não quiseram manter. Herodes, na sua festa de aniversário, ele disse à sua enteada, ela veio, dançou para ele e ele daria qualquer coisa que ela pedisse, até metade do seu reino. E ele não tinha ideia. Ele pensou que ela ia pedir um novo vestido, uma nova carruagem, algo assim. Ele estava tentando se mostrar bondoso ante os convidados. O que você quer? Até metade do meu reino. A mãe disse, vá e peça a cabeça de João Batista. Oh, ele não imaginava que isso ia acontecer. Herodes havia prendido João Batista a pedido de Herodias, mas ele pensava que João Batista era um profeta e, de fato, ele ia até a prisão para ouvi-lo. Mas ele falava e sua palavra era lei. E se o rei quebrasse a sua promessa, ninguém mais o respeitava. E João perdeu a sua cabeça. O rei Assuero fez uma lei onde todos os judeus deveriam ser atacados em um certo dia. Então sua esposa o tocou no ombro e disse, querido, eu sou uma judia. E ele pensou, bem, eu fiz uma lei e não posso mudar, mas olha o que vamos fazer. Vamos fazer uma outra lei onde você pode atacar os seus inimigos primeiro. E ele não pôde mudar a lei. E o rei Dario fez uma lei que se você orar para qualquer outro deus ou homem por 30 dias, que não seja para mim, vai para a cova dos leões. E então falaram para ele, sabe, Daniel? Ele quebrou a lei. E o rei disse, eu não tinha entendido o que vocês queriam com isso. E ele não pôde. E disseram, nenhuma da lei dos Medo-Persas pode ser mudada. E se isso é uma verdade sobre a lei dos Medo-Persas, o que você pensa sobre as leis e promessas de Deus? Ele não irá quebrar suas promessas. E com isso em mente, é claro que Daniel foi lançado na cova dos leões e sobreviveu, pois o rei teve que manter a sua palavra. Mas com isso em mente,
Como devemos nos sentir sobre as promessas de Deus? A Bíblia nos diz que sua palavra está cheia de grandiosas e preciosas promessas e por isso podemos nos tornar participantes da natureza divina. A Bíblia está completa de promessas maravilhosas. Como você pode se aproveitar das promessas de Deus? Eu fiz uma lista. Acredito que escrevi 16 das minhas promessas preferidas de Deus. Porque Deus amou o mundo. Você conhece esta? Aquele que crê em mim não perece. Não tenha medo. Estou contigo. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Isso é uma promessa. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, Tiago 1,5. Peça a Deus que a todos dá liberalmente. Isso é uma promessa. Eu tenho aqui toneladas de promessas que Deus fez. Para mim. Todas essas promessas são promessas que Ele fez para mim. Não entendo como algumas pessoas não experimentam os benefícios das promessas de Deus. Existem condições. Uma das promessas, aqueles que acreditam nele nunca perecerão. Você conhece essa condição? Você tem que acreditar nele. Precisa pedir a ele. Esta é a chave. Glenn Kuhn costuma fazer este programa. Ele fala sobre o ABC da oração. B de believe, acreditar, e o C é clamar. Então, um deles é crer em suas promessas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 4:20. Esse é um verso para memorizar. Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé dando glórias a Deus. E ele tinha certeza de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Você acredita nisso? Deus é capaz de realizar o que ele prometeu, ok? Deus prometeu que ele pode salvar aqueles que se voltam a ele, então ele pode te salvar? Se Deus tem suficiente poder de, em um sacrifício, cobrir os pecados do mundo inteiro, então Ele tem o suficiente para cobrir os seus. Se o Senhor tem poder suficiente para salvar os pecados de alguém, então Ele tem poder para salvar os pecados de todos? Mas muitos de nós duvidam se vamos ser salvos. Não duvide. O povo de Israel que duvidou que Deus os podia levar à terra prometida, eles não entraram na terra. Mas aqueles que acreditaram, entraram. Tudo é possível àquele que crer. Acredita em quê? Na promessa de Deus. E a Bíblia está cheia de ricas promessas que Deus fez a nós. Hebreus 11:33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa. Como que nós alcançamos as promessas? Através da fé, eles alcançaram as promessas de Deus. Vocês conhecem aquele velho ditado? Deus fala e eu acredito. Isso é suficiente para mim. Você pede, você acredita, então você clama as promessas. E eu me pergunto, quando Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam encarando a fornalha de fogo e olhando para Nabucodonosor, se eles não estavam se perguntando sobre Isaías 43, que quando passares pelas águas estarei contigo e quando pelos rios não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E eles falaram a Nabucodonosor, o Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha. Eles estavam clamando uma promessa que Deus havia feito. E Deus enviaria rapidamente todo o anjo do céu para ajudá-los e não deixar sua promessa cair no chão. 2 Coríntios 1:20, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim em Cristo. Jesus está nos dando a chance para ter acesso a todas as promessas de Deus. Eu tenho muito mais a dizer, mas vou encurtar. Eu quero dividir com vocês apenas alguns exemplos. E como você pede a Deus por uma promessa que Ele fez? Você clama. Deus gosta de ser lembrado de que Ele fez uma promessa. Quando algumas vezes os filhos falam aos pais, mas você prometeu, isso não é um acordo? Um trato? Eles dizem, você prometeu. E você diz, tá bem. Seja uma história antes de dormir ou outra coisa. Você diz, vai tomar um banho e nós fazemos isso. Você prometeu, você tem que cumprir. Agora, se os pais terrenos querem manter suas promessas, quando nós lembramos a Deus que Ele fez uma promessa, Ele gostaria de ser lembrado? Há muitos exemplos na Bíblia. Abraão disse a Deus, tu prometeste que meus filhos seriam como a areia do mar. Jacó lutou contra um anjo. E antes de lutar, ele orou e reivindicou a promessa. Tu disseste que nos traria de volta a esta terra, e ele obteve aquela promessa. Você pode ler quando Moisés está orando e cita Abraão, Isaque e Israel.
Quando Deus disse, eu vou acabar com essas pessoas obstinadas e teimosas. E sabe o que Moisés fez? Ele clamou a promessa de Deus na face de Deus. E ele disse, espera um pouco, tu fizeste uma promessa. Deus estava esperando que Moisés fizesse aquilo, mas foi através da intercessão e oração que Moisés reivindicou por uma promessa de Deus. 1 Reis 18:1. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então, depois daquele longo dia no Monte Carmelo, e depois que os profetas de Baal serem mortos, houve uma grande vitória, mas ainda não havia chovido. Elias poderia simplesmente cruzar os seus braços, olhar para o seu relógio e observar o céu. Mas sabe o que Elias fez? Ele foi e se ajoelhou. Olhou para o oceano, orou e disse, tu prometeste, tu disseste, eu mandarei chuva. E por 7 vezes ele continuou orando pela promessa de Deus. E Deus manteve sua palavra? Elias falou a Eliseu. Elias estava falando como um profeta, a palavra de Deus. Eu quero o dobro da porção do teu espírito, Eliseu disse a Elias. E Elias disse a Eliseu, se você me ver, quando eu for tomado para o céu, você receberá. Isso foi uma promessa. Então ele não tirou os olhos de Elias e viu Elias subir naquela carruagem de fogo. E ele disse, ok, você prometeu a porção dobrada do teu espírito. E ele voltou para o rio Jordão com o manto de Elias e disse, onde está o Deus de Elias? Por que ele disse isso? Ele disse, Senhor, eu vi, o Senhor fez uma promessa. Então ele bateu na água e ela se dividiu da mesma maneira como acontecia com Elias. Ele estava clamando uma promessa de Deus. Jeremias fez uma promessa. Após 70 anos serem concluídos em Babilônia, eu os visitarei e realizarei minha boa obra, trazendo-os novamente a este lugar, Daniel 9. Ele está lendo a profecia de Jeremias. Então ele caiu de joelhos e disse, Senhor, ele abre os pergaminhos e diz, tu fizeste uma promessa que depois de 70 anos. Não muito tempo depois disso, Babilônia caiu e os filhos de Israel voltaram para casa. A promessa foi ativada. Sabe, alguns ingredientes, quando não reagem, você os ativa adicionando um outro componente. E ele ativou a promessa de Deus, ativando com a oração. E existem várias orações dormentes na Bíblia que você nunca vai aproveitar, a menos que as leia e as ative, apresentando ao Senhor através da oração. Ele quer que você se beneficie dessas promessas individualmente, mas você tem que lê-las e apresentá-las ao Senhor. Tem que descontá-las. É como descontar um cheque. Ele apresentou isso ao Senhor e Deus manteve sua promessa. Sabe, não há nada mais triste do que uma promessa que você não aproveitou. E Deus quer que aguardemos em suas promessas e acreditemos. Me recordo lendo a respeito de Lewis e Clark anos atrás, quando o exército americano ainda estava em seu início. Um índio faminto perambulou por uma base militar na fronteira implorando por comida. E eles deram ao homem alguma comida e ele estava comendo e ele entendia inglês suficiente. E eles notaram que ao redor do seu pescoço ele tinha algo que já haviam visto antes. Era um cordão vermelho, branco, azul, segurando uma bolsa de couro. E eles perguntaram, o que você tem aí? E ele disse, eu tenho uma carta. E o que tem nela? E ele disse, não tenho certeza, eu não sei ler. Então ele puxou aquela pequena fita da bolsa de couro. Era uma liberação do exército que ele havia servido como batedor, lutando durante a Guerra Revolucionária, pelo general George Washington, com uma pensão que seria provido a ele para o resto da sua vida. E ali estava ele em uma base implorando, e eles disseram, Senhor, você pode ter toda a comida que quiser, porque você tem uma pensão e você não precisa ficar pedindo. Você está carregando esta promessa do presidente e você está faminto. Existem muitas pessoas no mundo que estão sofrendo tanto porque não estão tirando proveito das promessas que o nosso rei fez a nós. Um capitão no mar estava nos contando uma história que uma vez ele estava no mar, não muito longe de Cuba, ele ouviu um grito, homem ao mar! Isto foi nos dias quando ainda não existia barcos a motor. Havia veleiros. Era como tentar parar um trem. Aqueles imensos navios, você simplesmente não conseguia pará-los. E a água era muito funda para jogar as âncoras. E o tempo para baixar as velas e preparar para lançar um bote, você estaria a 8 quilômetros de distância do homem que caiu na água e provavelmente ele já se afogou. E eles ouviram um grito de homem ao mar,
E eles estavam treinados. Todos estavam treinados. Jogaram uma boia de salva-vidas. Se você tivesse um navio naquela época, eles tinham uma corda enrolada que estava sempre pronta na popa do navio, e assim que você visse alguém na água, algumas vezes eles caíam do apresto ou de outro lugar, o primeiro que pudesse pegar a corda, o mais rápido possível, eles lançavam a corda esperando que o homem ou o mar pudessem pegar a corda. E se a corda escapasse da mão deles, o barco continuaria. Principalmente se você tivesse em águas infestadas de tubarão. A chance era pequena. Se tivesse uma tempestade, águas frias. Eu estava lendo uma outra história. Eu vou voltar nessa. Há uma semana atrás eu estava lendo sobre as pessoas irem pelas redondezas de Cape Horn, no Estreito de Magellan. E o apresto do navio estava cheio de gelo e tinha uma tempestade. Foi ordenado subir as velas para começar a navegar. E isso parecia uma sentença de morte, porque o barco estava balançando e estava muito escorregadio. E aqueles velejadores sabiam que se caíssem ao mar não teriam força suficiente para retornar o barco. Na tempestade não teriam como fazer isso. E 3 homens caíram, enquanto tentavam dobrar as velas. O primeiro companheiro continuou ordenando para que o outro subisse as cordas. Você tem que ir, nós vamos ter um acidente se não subirmos essas cordas. Agora de volta a outra história, de Cuba, do homem que caiu na água. Eles gritaram, homem ao mar! Alguém correu ao convés e jogou uma corda. E ele nadou até a corda e simplesmente o agarrou no último minuto. E eles vagarosamente começaram a puxá-lo. Eles estavam com medo de puxar muito rápido e a corda escorregar da mão dele, porque o navio já estava arrastando ele como um esqui aquático. Então, eles vagarosamente o puxaram e o colocaram no navio. E o capitão disse que demorou 4 horas para fazê-lo largar a corda. Quando ele finalmente largou a corda, ele havia segurado aquela corda tão firme que parte daquela corda estava cravada em sua pele. Sabe, Deus faz muitas promessas que têm a ver com a sua salvação. E você não precisa somente acreditar nele, você precisa agarrar-se nele. Porque o diabo faz tudo o que pode para balançar nossa fé nas promessas de Deus. Ele não quer que você acredite, não quer que você leia, não quer que você conheça, porque ele quer que você morra de fome. E Deus diz, você precisa conhecer essas promessas, reivindique-as e veja se podes confiar em mim. A salvação é baseada nas promessas de Deus. Amém.